Evangelho secreto de Marcos. Das cartas do Santíssimo Clemente, autor do Stromateis, a Teodoro. Você fez bem em silenciar os ensinamentos impronunciáveis dos Carpocrácios, pois estas são as estrelas perdidas referidas pela profecia, que se desviam do caminho estreito dos mandamentos, rumo ao abismo sem limites dos pecados corpóreos e carnais. Pois, se orgulhando no conhecimento, como eles dizem, das coisas profundas de Satanás, eles não sabem que estão se lançando no mundo inferior das trevas, da falsidade, e orgulhosos por serem livres, se tornaram escravos dos desejos servis. Tais homens devem ser contestados de todas as formas e por completo, pois mesmo que digam algo verdadeiro, nem assim alguém que ame a verdade deve concordar com eles. Pois nem todas as coisas verdadeiras são a verdade, e uma verdade que apenas aparente ser verdadeira de acordo com as opiniões dos homens não deve ser preferida em vez da verdade verdadeira, aquela de acordo com a fé. Agora, das coisas que ficam dizendo acerca do divinamente inspirado Evangelho, de acordo com Marcos, algumas são completamente falsificações, mesmo que contenham alguns elementos de verdade, que no entanto não são contados de forma verdadeira. Pois as coisas verdadeiras se tornam falsas quando misturadas a invenções, de forma que, como diz o ditado, até mesmo o sal perde o seu sabor. Quanto a Marcos, então, durante a estadia de Pedro em Roma, escreveu um relato dos atos do Senhor. Porém, ele não declarou todos eles e nem deu pista alguma dos secretos, mas selecionou o que considerou ser o mais útil para aumentar a fé dos que estavam sendo instruídos. Mas quando Pedro morreu como mártir, Marcos veio até Alexandria, trazendo consigo tanto suas anotações como também as de Pedro, das quais ele transferiu para seu livro anterior as coisas úteis para qualquer progressos rumo ao conhecimento. Assim ele compôs um evangelho mais espiritual para o uso dos que estão sendo aperfeiçoados. No entanto, ele não divulgou as coisas que não devem ser ditas, nem escreveu o ensino sacerdotal do Senhor, mas adicionou novas histórias àquelas que já estavam escritas. Além do mais, como mistagogo, ele trouxe certos dizeres que sabia que levariam os ouvintes ao santuário mais íntimo da verdade oculta pelos 7 véus. Portanto, em suma, na minha opinião, ele preparou as questões sem ter qualquer má vontade ou descuido, e ao morrer, deixou sua composição para a igreja de Alexandria, onde se encontra guardada com muito cuidado, sendo lida apenas aos que estão sendo iniciados nos ministérios. Mas como os demônios impuros estão sempre planejando a destruição da raça dos homens, Carpócrates, instruído por eles e fazendo uso de artes enganosas, escravizou um certo presbítero da igreja de Alexandria ao ponto de obter dele uma cópia do Evangelho secreto, que ele interpretou de acordo com sua doutrina blasfema e carnal, e além do mais o poluiu, misturando as palavras santas e imaculadas com mentiras vergonhosas. Desta mistura surgiu a doutrina dos Carpocrácios. A eles, portanto, como eu disse acima, não se deve ceder, e quando apresentarem suas falsificações, nem se deve admitir que o Evangelho secreto seja de Marcos, algo que devemos negar até mesmo em juramento, pois nem todas as coisas verdadeiras devem ser contadas a todos os homens. Por esse motivo, a sabedoria de Deus através de Salomão aconselha: responda ao tolo com sua tolice, ensinando que a luz da verdade deve ser escondida dos que são mentalmente cegos. Novamente diz: dele que nada possui será tirado, e que o tolo caminhe na escuridão. Mas nós somos os filhos da luz, pois fomos iluminados das alturas pela fonte do dia do Espírito do Senhor, e onde o Espírito do Senhor está, lá diz a liberdade. Pois todas as coisas são puras aos puros,
Portanto, eu não hesitarei em responder às perguntas que você fez, refutando as falsificações com as próprias palavras do Evangelho. Por exemplo, depois de "E eles estavam na estrada a caminho de Jerusalém, e o que segue até depois de 3 dias ele ressuscitará", o Evangelho secreto traz o seguinte material palavra por palavra. "E eles entram em Betânia, e uma certa mulher cujo irmão havia morrido estava lá. E ao chegar, ela se prostrou diante de Jesus e disse a ele: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas os discípulos a censuraram. E Jesus, irritado, foi com ela até o jardim onde estava o túmulo, e imediatamente se ouviu um forte grito do túmulo. E ao se aproximar, Jesus empurrou a pedra que fechava a porta do túmulo. Imediatamente, ao entrar onde o jovem estava, ele estendeu sua mão e o levantou, tomando pela mão. Mas o jovem, olhando para ele, o amou e começou a implorar para que pudesse estar com ele. Ao sair do túmulo, eles entraram na casa do jovem, pois ele era rico. Depois de 6 dias, Jesus disse a ele o que deveria fazer, e ao anoitecer o jovem foi até ele vestido um lençol de linho sobre o corpo nu. E ele permaneceu com ele naquela noite, pois Jesus ensinou a ele o mistério do reino de Deus. Depois levantou-se e voltou para o outro lado do Jordão. Depois dessas palavras segue o texto. E Tiago e João vieram até ele, e todo aquele segmento. Mas homem nu com homem nu, e as outras coisas das quais você escreveu não estão lá. E depois as palavras, e ele entra em Jericó. O evangelho secreto adiciona apenas: e a irmã do jovem, a quem Jesus amou, sua mãe e Salomé estavam ali, e Jesus não as recebeu. Mas as várias outras coisas sobre as quais você escreveu tanto parecem como são de fato falsificações. Agora, a verdadeira explicação e aquela que está de acordo com a verdadeira filosofia